Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez a gente sobe aqui para discutir sobre o que poderia ser uma reforma eleitoral, uma reforma política. Na verdade, é um arremendo eleitoral que está querendo fazer. A tal emenda aglutinativa é a emenda Torre de Babel, que está reunindo os interesses específicos e alguns mesquinhos, sem discutir o aprofundamento da democracia no Brasil. Imagine, quem é contra o fundão vai ser convencido pelo distrital misto em 2020. Quem é contra o distrital misto vai ser convencido porque é a favor do fundão. Ou seja, é a reunião da falta de convicção com os interesses mesquinhos e oportunistas. Porque não é possível. Uma força política tem convicção que o distritão não aprofunda a democracia e enfraquece os partidos, mas vai voltar por causa do financiamento do fundão, que é o financiamento público. Isso é falta de convicção, isso é oportunismo eleitoral. Isso não corresponde ao aprofundamento da democracia nesse país. O outro é contra o distritão. Mas já que vai ter o distritão misto em 2020, eu abro mão da minha convicção do que é o melhor sistema eleitoral de maneira oportunista para me beneficiar e não discutir o que eu tenho convicção e o que eu devo convencer o povo brasileiro do que é melhor para o aprofundamento da democracia. Sinceramente, nós estamos diante de mais um vexame que esse parlamento vai dar. Não por não ter feito um acordo, de ter discutido abertamente os interesses, mas porque agora, no apagar das luzes, onde os líderes somem do plenário para não discutir as teses, mas para discutir os interesses menores e mesquinhos, e se esconderem da opinião pública, querem botar numa emenda aglutinativa, para ir passar escondido da opinião o fundão, que é com recurso público. Quem tem convicção de discutir o financiamento público para a eleição, tem que subir no plenário, tem que subir aqui nesse parlamento e defender por que é a favor, e não tentar escondê-lo atrás de um sistema de distritão agora, e pior ainda, o distritão com legenda, que é a falta de convicção e o oportunismo, aí sim das grandes legendas, porque se tem convicção que a coligação é nefasta à democracia, teria que ser proibido a coligação no primeiro turno para proporcional e para majoritária, porque nós vimos o sistema de denúncia e da ocorrência da corrupção, não foi para fechar a chapa proporcional, foi a venda de tempo de televisão para a chapa majoritária. Era a chapa majoritária que sempre foi a grande beneficiária do sistema de coligação, do sistema dos tempos de televisão dos partidos pequenos, ou melhor dizendo, daqueles partidos que se submetem a ser partidos de aluguel. Então, nesse sentido, senhor presidente, longe de querer aprovar alguma coisa, nós vamos piorar o sistema. Vamos aprovar exatamente uma grande jabuticaba, uma grande Torre de Babel, uma mistura de interesses contra o cidadão brasileiro, contra a democracia e contra esse aprofundamento da discussão num quadro de crise política que o Brasil está vivendo, num quadro de crise institucional. Nós, ao invés desse parlamento estar discutindo e aprofundando a democracia à luz de permitir que o povo faça o processo de renovação que lhe interessa, está se querendo aqui montar um esquema para manutenção de mandatos, para não permitir renovação, para não permitir que o povo analise e julgue o que cada um votou, o que cada um atuou dentro desse parlamento e que possa fazer um processo de renovação de julgamento justo. Essa articulação que está sendo feita neste momento é uma articulação contra a democracia no Brasil. É uma articulação para permanência de maneira escusa
dos atuais mandatos, e ainda pior, com financiamento público e com 2 sistemas que sequer o povo julgou que seria útil para o aprofundamento da democracia no Brasil. Então, eu chamo a atenção de todas as lideranças, das senhoras parlamentares e senhores parlamentares dessa Câmara Federal, para não permitir que esse absurdo seja perpetuado contra a democracia brasileira e que os interesses menores, corporativos e os interesses, acima de tudo, de falsear a democracia brasileira e ainda com esse financiamento público do fundão, seja aprovado aqui nesse parlamento. Por isso, nós defendemos exatamente o aprofundamento da democracia e um debate mais amplo, mais profundo sobre esse tema. Se não é possível fazer isso, que discutamos aqui que regras é possível ser feita num quadro político de crise como essa e no nível de amadurecimento que foi feita a discussão aqui. Portanto, o que poderia ser feito era um ajuste para esse processo eleitoral, sem fazer mudanças, sem dar cavalo de pau na democracia brasileira. Acho que esse é o pensamento de grande parte dos parlamentares. E chamar a atenção dos partidos pequenos e médios. Vão fazer as contas sobre o sistema distrital com legenda. O que é que significa esse sistema distrital com legenda? Significa exatamente um duplo interesse dos partidos que têm candidato majoritário. Serão os grandes beneficiados desse processo esdrúxulo que está sendo feito, às escondidas, nas carreiras, como aliás tem sido aprovado grande parte das coisas contra o povo aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.